Nessa noite nós queremos falar sobre o fruto do Espírito. Quando no início da caminhada cristã eu sempre pensava em frutos, porque quando você lê, são várias as manifestações desses frutos. E eu sempre falava em frutos. E aí quando eu comecei a estudar mais a palavra de Deus e outros capítulos da Bíblia, nós aprendemos que é fruto. Lá em Gálatas 5, versículo 22, a palavra diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vamos repetir isso comigo? Vamos lá, vamos começar do começo, Guilherme. Vamos lá, 1, 2, 3. Entretanto, bondade, fidelidade. Aí você pergunta para o seu irmão: tem fruto aí? E aí? Porque, queridos, às vezes nós, como eu falei, é fruto, porque afinal, uma árvore ela só pode dar um fruto, mas esse fruto ele tem 9 gomos, e cada gomos é uma representação daquilo que Deus quer em nós, e o fruto do Espírito é a manifestação da vida de Deus na nossa vida. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e nós falamos: aquele cara ali é um crente, ou um cristão, pela roupa, né? Antigamente era assim, né? A gente sabia quem era da Assembleia, quem era da Deus é Amor, quem era batista, quem era presbiteriano, pela roupa. Só de olhar a gente já sabia. Quem era católico, quem não era nada, só de olhar a gente já sabia. Se estava com a camisa aqui, fechado aqui, Deus é Amor. A gente já olhava e sabia. Hoje mudou tudo. Hoje, você não, pela roupa, às vezes até você se escandaliza, né? Você fala: mas com essa roupa você é crente? Você está indo para a igreja com essa roupa? Ainda bem que na igreja a gente não tem esse problema. Algumas pessoas pensam que o testemunho é que mostra que nós somos cristãos. Tem gente que pensa que, mas fulano, pastor, ele dá um bom testemunho, paga as contas em dia, anda de forma recatada. Mas, queridos, necessariamente não é isso que mostra que você é um salvo. Só porque eu digo: eu conheço o caminho da serra, não quer dizer que eu estou lá na serra agora, né? Do mesma forma, se uma pessoa, ela pode dizer: eu sou cristã, e saber a maneira de ser cristã, mas não significa necessariamente que ela é uma cristã. Porque um cristão, ele manifesta o fruto do Espírito. Um pé de manga, você vai saber que é pé de manga por causa da manga. Olha, nós tivemos uma experiência interessante. O meu pai, ele plantou, ele ganhou uma fruta, e a pessoa que deu falou: é jabuticaba. E ficou aquela incógnita, porque as folhas pareciam jabuticaba, mas não parecia jabuticaba. E a gente ficou naquela incógnita. Aí a ideia foi a seguinte: quando der fruto, a gente sabe o que é. E quando deu fruto, ele descobriu que não era jabuticaba. Então, o fruto vai mostrar o que nós somos. Aquele que é um servo de Deus, ele vai viver e mostrar, manifestar as obras de Deus. Nós lemos lá em João capítulo 15, eu quero repetir, a partir do versículo 4, quando João diz assim, Jesus falando, né? Eu sou, ou melhor, permaneçam em mim e eu permanecer em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca.
tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Olha o versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Interessante, né? Deus, ele é glorificado quando nós damos muito fruto. É interessante que a palavra diz que nós temos que permanecer nele, na videira. Isso é uma marca do cristão. E segundo, nós temos que dar fruto. E aí que nós vamos para Gálatas depois. Mas o que estava acontecendo? Lógico que você não vai dar fruto o tempo todo, né? Nós damos frutos na estação própria, na hora certa, mas nós temos que estar ligados nele. Se você não estiver ligado no Senhor, você não vai dar fruto. O grande problema não é irar. O problema é você pecar. Eu já vi muitas vezes um pai, na hora da ira, agredir o filho de uma forma muito violenta. Por isso, pais, na ira, não corrija o seu filho. Se estiver irado, vai tomar água, vai fazer outra coisa, aí depois, anota, né? Depois você volta e fala, meu filho, vem cá. Você se lembra? Uma pessoa falou comigo, pastor, mas eu demoro a ira para passar. Então, meu irmão, demora para corrigir. Porque eu já vi pessoas machucando muito uma criança no momento da ira. Aí depois veio um arrependimento, veio um remorso. Aí você não corrigiu, você agrediu. Então, na hora da ira, cuidado. No trânsito, tem pessoas que já passaram por cima de alguém, já atiraram em pessoas. Se você é daqueles que tem o pavio curto, você não pode ter uma arma. Primeiro, eu acho que o crente não devia ter nem pavio, né? Você tem que ser longânimo. Vamos falar um pouco sobre isso. Você tem que ter longânimo, você tem que suportar. É fácil? Lógico que não é, mas isso é a manifestação do Espírito na sua vida. Então, eu já vi pessoas que na hora da ira atiraram. Estava no presídio, fazendo uma visita, e eu conversando com uma pessoa que estava presa, e ele falou, pastor, eu na hora da ira, eu sempre andei armado. Na hora da ira, o cara me fechou, eu fiquei cego. Eu tirei o revólver e eu descarreguei a arma no cara. Eu estava com a razão no acidente, mas eu estava sem razão na reação. Então, cuidado. Então, se você é daqueles que gosta, que tem essa ira que aflora, anda com a garrafinha de água, vai beber água, esfria a cabeça, para que você não possa falar nem agir de forma que depois não tem como remediar. Então você pode reconhecer que realmente é um cristão se você tiver uma fé duradoura e se você estiver dando fruto. É assim que nós reconhecemos um cristão. Queridos, o lugar mais difícil de manifestar fruto é dentro de casa e é na igreja. No trânsito é diferente, né? No trânsito não, no comércio, né? A pessoa passa, com licença, seja bem-vindo. Agora em casa, tem muita gente que não dá fruto nenhum, tem filho que está, cadê os frutos do meu pai? Cadê o fruto da minha mãe? Cadê a paciência, pai? Cadê o amor, mãe? Cadê o domínio próprio, esposo? Aí a mulher olha para o marido e fala, meu marido secou, não dá nada. Mas hoje nós vamos aprender a adubar essa árvore. No nome de Jesus, para que você dê fruto. Porque a marca do cristão é dar fruto. E se nós queremos ter uma família que seja uma família relevante, uma família que mostre à sociedade o Cristo que nós pregamos, nós temos que dar fruto. É difícil, lógico que é, na sociedade que nós vivemos, no meio de tanta violência, tanta corrupção, é difícil, mas Deus nos escolheu e nos chamou para que nós pudéssemos dar frutos. Lá em Gálatas capítulo 5, né, nós lemos o versículo 22, Paulo, quando está escrevendo aos irmãos da Galácia, eles estavam passando por um problema sério. Paulo prega o evangelho, nasce uma igreja,
e logo depois vem judaizantes, professores falsos, e eles começam a afirmar que, você realmente é cristão? Então você tem que ser circuncidado, você tem que guardar a lei, porque Jesus, ele disse, eu não vim abolir a lei. Mas você sabe aonde se cumpre toda a lei? No primeiro fruto. Vamos lá para Gálatas, capítulo 5. Porque às vezes a pessoa está tão apegada aos 10 mandamentos, e elas esquecem que se você guarda, primeira manifestação do fruto é amor. Aqui se cumpre toda a lei. Amor. Deus é amor. Aqui se cumpre toda a lei. Quando você ama, você cumpriu toda a lei. Interessante isso aí. E os judaizantes estavam dizendo o seguinte: olha, não, você chegou para Jesus, legal, Jesus salva, Ele é o nosso Salvador, mas se você não fizer a circuncisão, se você não guardar os 10 mandamentos, você não é um cristão. E queridos, aí Paulo começa a ficar bravo com esse povo, né? E Paulo, ele no capítulo 6 do versículo 1, ele diz: eu estou surpreso que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou na graça de Cristo e estejam voltando a um evangelho diferente. Paulo aqui, ele começa a falar o seguinte: olha, a marca de um cristão não é a circuncisão, a marca de um cristão não são os 10 mandamentos, a marca de um cristão é o fruto do Espírito. Amém? Então, quando você tem o fruto do Espírito, você está manifestando aquilo que Deus é, aquilo que Deus requer de nós. Queridos, a nossa salvação, ela vem quando nós estamos ligados a Jesus, não é por nós mesmos, é um presente de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. A salvação não vem no fato de você guardar os 10 mandamentos, de você ser um judeu. E, infelizmente, a gente vê a igreja no Brasil, às vezes, distorcendo o evangelho. E bandeira de Israel, nada contra. Tem uma bandeira de Israel, mas para que vai ter bandeira de Israel aqui? A gente tem que ter do Brasil, né? O nosso país é o Brasil. Então a bandeira que eu deveria ter aqui é do Brasil. Não de Israel. Israel é um outro país, é outra nação, é uma outra história. Aí coloca tudo aqui, bota a arca, bota a menorá, o shofar, aí começa a judaizar a igreja. E já vi pessoas falando o seguinte: olha, nós temos que fazer uma circuncisão espiritual para que você se sinta ligados ao evangelho lá de Jesus, o judeu. Está totalmente errado. Nossa salvação é por Jesus, pela graça. E quando nós falamos de graça, nós estamos falando de algo que eu e você não merecemos. Nenhum homem nesse santuário merece ser salvo, começando em mim. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. A salvação é única e exclusivamente através de Cristo Jesus. Um dia Deus olhou para nós e viu que eu e você não tínhamos condição de recebermos a salvação. E Ele decidiu se voluntariar e morrer por mim e você na cruz. Isso é graça, favor imerecido. Glória a Deus, né? A conta foi paga. Jesus pagou a conta para nós. Então, Paulo, ele aqui no capítulo 5, ele começa a mostrar, porque, querido, você vai reconhecer uma pessoa pelo fruto. Porque às vezes o cara está pregando aqui no altar, mas dentro de casa, aí vamos lá. Ele vai falando o seguinte: olha, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias. Às vezes o cara está no púlpito pregando, mas dentro de casa ele manifesta a carne. Os filhos olham para ele e veem o quê? Carne. A sociedade olha para ele e vê carne. Esse é um que está ligado na videira, que é Jesus? Não está. E quem está ligado na videira, que é Jesus, aí às vezes você olha para a pessoa e você fala: esse cara não se veste como crente. Ele não tem um cabelo de crente, mas eu olho para ele, eu vejo amor.
eu vejo paz, eu vejo paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Queridos, o lugar onde os frutos têm que se manifestar mais intensamente é dentro das nossas casas. A sua esposa, ela tem que todo dia colher da árvore que dá o fruto do Espírito, que é você. O seu marido tem que todo dia saborear do fruto do Espírito que está na sua vida. Os seus filhos têm que sentar à mesa com o fruto do Espírito que está na sua vida. Porque isso é a manifestação do cristianismo. Por que muitas das vezes nós vemos hoje filhos de crentes que não querem saber do Evangelho? Salvo algumas exceções. Eu já vi caso do pai que em casa corrigia o filho, abria a Bíblia e pegava o fio da máquina de costura. Quem lembra daquela máquina de costura que pedalava ali, ó? Pegava aquele fio e as marcas ficavam nas costas. E com a Bíblia, e o menino olhando para a Bíblia. Esse menino tomou um ódio do Evangelho, que ele passa, esse é o homem, né? Passa longe da igreja. Porque não houve amor, não houve paciência, não houve amabilidade, mas houve ira. É por isso que eu falo, está irado, vai beber água. Ah, mas meu filho está pronto, não vai beber água. Depois, quando você já estiver bem hidratado, aí você volta e fala, meu filho, meu amado, eu vou te corrigir. Aí dá um puxãozinho de orelha. Gente, a correção começa branda. Hoje, uma chinelada já não vale tanto quanto tirar um celular. Você tirou o celular do menino, pronto. É como se você tivesse dado um couro violento nele. Tirou o celular, tirou o videogame, né? Aí pronto. É uma correção forte hoje. Ou desliga o Wi-Fi. Acabou. Pronto. Casa cai. O amigo meu estava falando o seguinte, quando eu falei para o meu filho que eu ia desligar o celular, o Wi-Fi, ele falou assim, pelo amor de Deus, pai, eu vou lá lavar as vasilhas agora. Mas, queridos, nós temos que exercer a correção, mas com moderação, sem ira. E no relacionamento, marido, esposa, negócios, comércio, o fruto do Espírito tem que ser a evidência daquilo que nós somos. As pessoas têm que olhar para nós e ver que nós somos cristãos não pela roupa, mas pela forma como nós lidamos com a pessoa. Então, o apóstolo Paulo ele começa a falar que a igreja da Galácia estava voltando ao evangelho da lei e estava começando coisas de o que fazer e o que não fazer. Então, Paulo inicia essa igreja e Paulo agora ele começa a trabalhar para restaurar essa igreja, falando justamente o que Jesus conquistou na cruz e aquilo que nós somos em Deus, aquilo que nós somos em Jesus. Porque, queridos, o sangue de Jesus nos justificou. Mesmo nós estando em pecado, ele nos redime, ou seja, compra para si, nos torna justo, nos limpa. E agora, mas pastor, fulano foi para a igreja, mas não mudou. Meu irmão, se não está manifestando o fruto do Espírito, ele só está na igreja como corpo presente, mas ele não faz parte do corpo de Cristo. Porque quem está ligado na videira manifesta o fruto do Espírito. Tanto é que em João, ele diz o seguinte, se você está em mim, você dá fruto. Então, mas qual é o fruto que uma videira dá? São uvas. Então, se a pessoa está ligada em Jesus e não está dando o fruto que a videira deveria dar, é porque ele não está ligada na videira, está ligado em outra coisa. Então, dentro da igreja, como eu falei, tem muita gente que vai estar na igreja, mas na hora da salvação, nem todos vão ser salvos. Por quê? Porque não estão ligados na videira, que é Jesus. Então, queridos, falando sobre o fruto, em primeiro lugar, o amor. Olha, quando Paulo está falando sobre o amor é a principal virtude cristã e é o maior mandamento, né? E segundo Jesus, amar a Deus e ao próximo é o cumprimento da lei. O amor é a evidência do verdadeiro discípulo. Se você é discípulo de Jesus, você ama. Amar é fácil? Hein?
Não é não, nem olha para o seu marido não, porque senão você vai dar vontade de esganar ele agora. Amar não é fácil. Porque quando fala amar, é amar aquele que te persegue. Porque às vezes a gente acha que amar, dá um likezinho aí, né? Faz assim, né? Eu estou amando. Não, gente. Amar é suportar o que a pessoa é. Você casa, aí até então está tudo perfeito, né? Aí de noite parece que tem um trator trabalhando do seu lado na cama, né? Aquele trator e um bitrem trabalhando junto, fazendo uma obra grande, né? Tem que amar. Pastor, não suporto os defeitos dele, os defeitos dela. Casou, meu irmão, agora aguenta. Interessante que eu sempre falo isso quando eu estou dando curso de noivos. Até a hora do que o pastor falar, eu declaro marido e mulher, até ali você ainda está sendo guiado pela paixão. Agora, a partir do momento que você disse sim, você tem que decidir amar. Porque amor não é um sentimento. Eu estou te amando hoje. Não, amor é uma decisão. Eu decido amar. Jesus decidiu nos amar. Você imagina, na cruz, sendo crucificado, ele decidiu nos amar. E o amor manifesta justamente quando nós estamos sendo crucificados pelas pessoas. E às vezes a gente fala o seguinte: pastor, mas eu amo, mas eu não suporto. Então você não ama. Quem ama, suporta. Quem ama, não larga. Quem ama, está junto. O amor é a evidência do verdadeiro discípulo. Em segundo lugar, ele fala sobre a alegria. A alegria é aquilo que o crente tem que ser. Nós somos alcançados pelas boas novas da grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é a alegria no Espírito. E a ordem de Deus é alegrai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força. Gente, felicidade são momentos. Você ganhou um carro zero, glória a Deus. Você está feliz. Mas primeiro dia que você para encher o carro, o tanque do carro, te dá um nó na barriga, né? Cara, não sabia que esse carro bebia tanto, não sabia que a gasolina era tão cara. A alegria foi embora. A felicidade foi embora. Mas a nossa alegria, ela está no Senhor. Não está nas circunstâncias, porque a nossa alegria, ela está baseada na nossa salvação. A nossa alegria está baseada naquilo que Jesus fez, não em momentos de felicidade. A nossa alegria está baseada que nós vamos para o céu, nós vamos voltar para a nossa casa nos céus. A nossa alegria está baseada que um dia, eu e você, nós nos encontraremos com Jesus nos céus. Já pensou num negócio desse? Você saber, mesmo no meio de dificuldades, de problemas, você saber que em breve você vai estar nos céus. Você vai ser recebido na glória por Jesus. É esse o motivo da nossa alegria. Porque se você for olhar as contas, for olhar os problemas, a economia, você não vai ter alegria. Você vai ter amargura. Mas quando nós nos baseamos naquilo que Jesus fez, naquilo que Deus fez por nós, nós temos alegria. Porque no mundo em volta, nós temos depressão. Mas quando nós pensamos naquilo que Jesus fez por nós, nós temos alegria. E aí o apóstolo Paulo fala sobre paz. A paz é o resultado da reconciliação com Deus e a intimidade com Deus. Queridos, a paz não é porque você está vivendo num momento sem lutas, mas é porque o seu espírito, ele está em paz com Deus. Eu acho interessante, nós temos falado muito sobre o Sudão, e no Sudão nós temos, os nossos irmãos ali estão num país que está em guerra. E quando a gente conversa, com os missionários que estão naquela região, a gente vê uma alegria tão grande no coração deles. No culto, eles dançando, celebrando. Aí você fala, mas como esses homens, num país em guerra, onde tanta violência está acontecendo, por que eles estão assim? Porque existe uma paz inexplicável dentro do coração deles. Essa paz, ela vem de Deus. Quando nós somos reconciliados com Deus, essa paz, ela preenche o nosso coração. Queridos, quem é governado pelo Espírito tem a alma pacificada, vive em paz, é um mensageiro da paz e é um pacificador.
não joga gasolina no fogo, né? Nós jogamos água. Quem tem paz, leva paz. É tão legal quando a pessoa fala o seguinte: eu sinto uma paz tão grande em você, né? É engraçado que quanto mais você manifesta fruto, mais tem gente que vai querer colher, né? Às vezes você está cheio de amor, cheio de paciência, cheio de temperança, cheio de longanimidade. Aí a pessoa encosta do seu lado e começa a tentar sugar a sua paz, né? Mas toda árvore que dá bom fruto é uma árvore que vai ser cercada de pessoas. Então não se assuste se alguém estiver perto de você querendo colher aquilo que Deus está manifestando em você. Mas você foi chamado por Deus para manifestar o fruto do Espírito. Amém? Deus chamou para isso. Aí fala: pastor, mas eu ainda não sinto isso. Pede a Deus. Pede a Deus para que o fruto, porque se você estiver ligado em Jesus, a própria palavra diz: esteja ligado nele, que o fruto vai se manifestar na sua vida. Então a única condição é estar ligado em Jesus. E aí, a palavra vai falando também sobre longanimidade. Essa virtude tem a ver com a paciência triunfadora. Ou seja, é ter um ânimo longo, é não perder as estribeiras diante das adversidades ou das perseguições. Longanimidade é caminhar a segunda milha, a terceira milha e várias milhas. Uma pessoa longânima, ela não tem um pavio, ela não estoura, ela caminha. Porque às vezes nós descartamos pessoas muito fáceis, queridos. Né? Ah, fulano pisou na bola, descarto. Ah, minha esposa, descarto. Ah, meu amigo, descarto. Nós descartamos pessoas. Mas se nós temos o fruto do Espírito, nós não podemos ser dessa forma. Nós temos que ser longânimo. É fácil se você estiver ligado nele. Agora, se você não estiver ligado nele, você vai chutar, aqui a expressão, né? O pau da barraca. Estou largando, estou deixando para lá. Mas se você estiver ligado no Senhor, você vai suportar esse marido até o fim, você vai enterrar ele. Você vai enterrar essa esposa. Você vai ser longânimo. E queridos, hoje nós estamos meio a meio, 50%, 50% de divórcio. Casou, 50% larga. Porque as pessoas elas não estão tendo longanimidade. Nós estamos tratando pessoas como eletrodoméstico. Antigamente um ferro elétrico queimava, você trocava a resistência, você trocava o fio. Hoje, você nem tem o trabalho de abrir, você já joga no lixo. Televisão, né? Você descarta. Tem um amigo meu que mexe com certa TVs ali. Aí, de vez em quando eu vou lá, aquele monte de TV, a pessoa trouxe aqui, aí olhou, o defeito ficava em tanto para consertar, aí largou aí. Tem um monte, mas um monte de televisão. De vez em quando eu vou lá e trago algumas para a igreja. As pessoas estão descartando pessoas, porque não estão tendo longanimidade. E o fruto do Espírito é justamente ter uma paciência triunfadora. Nós temos que entender que nós estamos num processo de transformação. Eu estou num processo de transformação, tenha paciência comigo. Também que minha mulher, ela é longânima, né? Se ela não tivesse paciência, gente, o casamento não estava chegando a 32 anos. Mas tem longanimidade. Tem pessoas que deixam de desfrutar o melhor dos relacionamentos, porque não tem longanimidade. Desiste dos filhos, desiste da família. Saiba esperar, Deus tem um tempo. Deus tem um tempo de restaurar aquele filho que foi para as drogas, que foi para a bebida. Deus tem um tempo de trazer. Saiba esperar, porque a porta da reconciliação é por onde vai passar o milagre de Deus. Se você souber esperar, a porta da reconciliação vai trazer um milagre dentro da sua casa. A porta da paciência vai fazer com que coisas sobrenaturais aconteçam na sua casa. Por isso você tem que saber e entender. Ou seja, isso é transcendental. É porque é o Espírito que faz. É o tempo do Espírito. E olha, pensa numa coisa. Um dia quando chegar no céu, tudo o que você está produzindo de fruto, está alimentando pessoas, vai contar como galardão para a sua vida.
Então, quanto mais você tem paciência, Deus está anotando. Opa, paciência aqui, paciência ali, amor, Deus está anotando. E isso vai contar no dia que Jesus nos chamar. Ele vai ver, nossa, mas você deu tanto fruto, hein? Você foi abundante em fruto. Deus nos chamou para dar fruto. Deus não nos chamou para sermos estéreis. E Ele diz, aquele que não dá fruto, eu vou cortar. Que coisa, né? Ele fala, quem não der fruto, eu vou cortar. Você quer ser cortado, meu irmão? Hein? Ele pode podar, né? Podar é fazer o quê? É te dar um aperto aqui, um ajuste ali, para que você dê mais fruto. Eu aprendi uma coisa. Lá eu tenho alguns pés de coco plantado, e eu não estava segurando o coco. Caía tudo, né? Aí uma pessoa falou comigo o seguinte, pastor, bota prego. Enche de prego. Eu falei assim, mas vou encher o pé de coco de prego? Eu falei assim, prega que você vai ver. Aí eu fui lá e comecei a pregar o pé de coco. Mas botei muito prego no pé de coco. Aí você chega lá agora, o pé de coco tá... Deve ter doído, né? Porque para o prego entrar ali, e eu botei uns pregos grandes. Isso aqui é para dar um cacho inteiro. Então Deus faz a mesma coisa. Para que a gente dê fruto, Ele vai fazer com que coisas, circunstâncias aconteçam em nossas vidas. Deus, Ele é mestre em fazer essas coisas em nós. O quinto fruto, a quinta manifestação, a benignidade. Benignidade é revelar amor no trato, doçura no falar e bondade nas ações. É pensar bem do próximo, colocá-lo em primeiro lugar, buscar a honra do outro antes da própria honra. Benignidade. Que coisa, né? Uma pessoa benigna, ela pensa sempre no outro. Poxa, você saiu, olha só no casamento, um marido que é benigno, ele saiu, ele lembrou que a esposa gosta de algo, ele traz. A esposa lembra do que o marido gosta, ela traz. O casal lembra do que os filhos gostam, eles fazem. Benignidade é isso. Você imagina dentro de casa, se você tem um marido benigno, uma esposa benigna, filhos benignos, é uma casa onde os relacionamentos eles são cada dia melhores. Onde cada um pensa o bem e traz o melhor para o outro. Isso é benignidade. É colocar o outro em primeiro lugar, é buscar a honra do outro antes da própria honra. Sexto, bondade. A bondade é pensar no bem do próximo e fazer o que é melhor para ele. É colocar o outro na frente do eu. É buscar meios e formas de honrar o outro, cuidar do outro e socorrê-lo nas suas necessidades. Queridos, a bondade é ver o que as pessoas estão precisando e ajudar. Olha, a bondade é você saber que tem alguém precisando e você está ali. Está no hospital e você vai lá ajudar. É saber que alguém está precisando de algo e você imediatamente socorrer essa pessoa. Saber que o irmão da igreja está passando necessidade e você ajudar. Que um vizinho está precisando e você socorrer. Isso é bondade. A bondade é pensar no outro. Ou seja, o que eu gostaria de comer? Às vezes a gente pensa assim, né? A pessoa quer ser bondosa, mas ela vai doar, ela doa só coisas que está estragada, né? Ah, vou levar esse arroz que está estragado para doar, para dar na cesta, esse feijão. Mas uma pessoa bondosa, ela pensa o seguinte, eu gosto de comer isso. Você vai levar o melhor. Melhor do que para você. Fidelidade. Fidelidade é ser íntegro, é respeitar a honra do próximo e cumprir os compromissos assumidos. É ser fiel, é empenhar a palavra e honrar no cumprimento dos votos assumidos. Nós vivemos uma geração que não está sendo fiel. Olha, quando eu casei, uma coisa que eu sempre falei é o seguinte, meu compromisso maior de fidelidade é com Deus. A minha esposa pode ter certeza de que eu não vou trair ela, por quê? Porque primeiro meu compromisso é com Deus. Eu sou fiel ao meu Deus. Aí ela pode ter certeza que sendo fiel a Deus, eu jamais vou ser infiel com ela. Às vezes nós não somos, uma pessoa que não é fiel a Deus, ela não vai ser fiel ao próximo. Não vai ser fiel ao esposo, à esposa. Então a fidelidade é você ser íntegro, é respeitar, honrar o próximo, é cumprir o compromisso assumido.
Se você fez um compromisso no altar e você é fiel com você até que a morte não separe, é até a morte. Às vezes a pessoa põe condição, né? Ó, eu vou ser fiel a você se você for fiel a mim, né? Mas a aliança, ela é incondicional. Eu não condicionei isso. Eu falei, a minha fidelidade com você é porque eu sou fiel com o meu Deus. Mansidão. Mansidão é poder sob controle. É força domesticada. É vencer o mal com o bem. Ser manso não é ser fraco. É antes a disposição de sofrer o dano, mesmo tendo oportunidade de prevalecer sobre o próximo. Uma pessoa mansa é uma pessoa que controla o seu próprio corpo. Quem não é manso é irado, né? Sai quebrando tudo. Gente, uma vez eu fui chamado numa casa, o marido tinha acabado na época de TV de 50 polegadas, né? Era de plasma, era caríssimo. A TV estava na parede, foi colocada na parede, e no momento de ira, ele arrancou a TV com tudo que estava, né? E jogou em cima de uma mesa de vidro. Hoje, preço de hoje, ele quebrou mais de 10 mil reais. No momento de ira. Quantas pessoas no momento de ira destroem? E às vezes a gente pensa o seguinte, mas pastor, nós vamos ver isso na Bíblia. Moisés, um grande homem de Deus, desce do monte com os 10 mandamentos debaixo do braço. Aí chega, o povo está o quê? Fizeram um bezerro de ouro, estava adorando. A Bíblia diz que Moisés pegou e quebrou os 10 mandamentos que tinham sido escritos pela mão de Deus. A ira faz com que nós quebremos coisas preciosas. Moisés quebrou uma das coisas mais preciosas que, se ele não tivesse quebrado, existiria até hoje. Você imagina, você ir num museu, ou numa igreja, ou numa sinagoga, não sei, onde estivesse a escrita na tábua de pedra com a mão de Deus. Imagina, Moisés quebrou, no momento de ira. Tem pessoas que quebram casamento, quebram relacionamento no momento de ira. Em nono e último lugar, o domínio próprio. Ter domínio próprio é ter controle sobre si mesmo, é viver sem perder as rédeas dos sentimentos, é saber a hora certa de falar e de agir, é ser controlado pelo Espírito Santo. Queridos, esses gomos do fruto do Espírito são uma forma da expressão eloquente de Cristo em nós. Talvez você não pense, pastor, o que é domínio próprio? Domínio próprio é você controlar o seu corpo. Olha, você bebia, mas você hoje está ligado em Jesus, que é a nossa videira. Você hoje consegue olhar para a bebida e não beber. Você adulterava, hoje você consegue olhar para um homem, para uma mulher e não adulterar. Você usava drogas, hoje você consegue ver alguém usando e não usar droga. Isso é domínio próprio, isso é fruto do Espírito. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu estou chegando lá, eu já tenho amor. Meu irmão, o fruto do Espírito, pensa numa mexerica. A mexerica não tem vários gomos, mas é uma mexerica com 9 gomos. Imagina uma mexerica que só tem um gomo. Está errado, né? Ou só tem 2. Está errado. Tem que ter 9. 9 gomos. Assim é o cristão. A manifestação do Espírito em nós gera os 9 frutos. Talvez você está com uma mexerica pequenininha, né? O amor ainda está pequeno, está desenvolvendo. A mansidão ainda está começando. O domínio próprio ainda está começando. Mas o fruto está ali. Acaba fácil. Mas tem gente que é uma mexerica gigante, né? Tem tanta paz, tanta mansidão, tanto amor. É porque o Espírito vai crescendo e desenvolvendo em nós. E queridos, Deus tocou no meu coração nessa noite para falar sobre o Espírito, o fruto do Espírito. Porque o que Deus quer de nós, hoje a gente vê
a igreja no Brasil crescendo muito. Dizem, se nós pegarmos hoje a igreja católica e a igreja evangélica, nós somos mais de 90% da população. Os evangélicos cresceram muito, são muitas igrejas. Mas eu me pergunto, qual a real transformação do evangélico no meio da sociedade? O que a igreja evangélica está fazendo, que está mudando o nosso país? O que você, como um cristão que nasceu de novo, está fazendo de diferente na sua casa? O que talvez você, como pastor, como pregador, tem feito diferente na sua família, que as pessoas olhem e falam o seguinte: uau, eu quero esse evangelho, porque é um evangelho transformador. Queridos, muito pelo contrário. A gente vê pessoas que saíram da igreja, nem olha para o outro. Nem olha. Dentro de casa é o terror. Os vizinhos, terror. Aí eu me pergunto, que fruto é esse? Não é a manifestação da videira. É um outro fruto, é um fruto estranho. Agora a palavra de Deus diz, voltando aqui para João capítulo 15, para a gente orar. João capítulo 15, ele vai dizer justamente, olha que coisa interessante. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. O que glorifica Deus é você ter fruto. Se você não tem fruto, você não glorifica Deus. Você não glorifica Deus cantando. Pastor, eu canto muito. Meu irmão, você glorifica Deus dando fruto. Mas eu sou um bom dizimista, eu sou ofertante, meu irmão. Isso é obrigação. O que Deus quer de nós não é o seu dinheiro, não é a sua oferta, Ele quer o seu fruto. Ele quer colher o seu fruto.